Boa tarde, hoje é dia 13 de janeiro de 2020, já fazia alguns dias que eu não gravava vídeo. Do último vídeo que eu gravei eu expliquei um pouquinho do que eu estava vivendo, um momento de luto. Na verdade, eu estou vivendo o meu luto pela perda da minha mãe, mas um luto que o próprio Espírito Santo tem sido o meu consolo e tem trazido um alento, que tem trazido uma esperança que muitas vezes eu não consigo entender, mas não estou preocupado em querer entender, mas em ser confortado por esse Deus que na perda mais difícil da minha vida, eu perdi a mulher mais especial da minha vida, a mulher que era meu exemplo em todas as coisas, que é o meu exemplo, independente da partida dela. Um dia eu creio que eu vou encontrar, mas ela continua sendo sim o meu exemplo e a pessoa que eu quero poder abraçar no céu, poder dar o abraço, o último abraço que eu não dei aqui. Então, nesse momento, o Espírito Santo ele tem sido meu consolo, ele tem me trazido esse... É claro, a gente chora, mas é a saudade. A gente não chora a perda, mas a saudade, porque a gente sabe que não perdeu, porque ela não pertencia a mim. Então, Deus a recolheu e ali, nesse momento, ela está com Ele. E é isso que eu confio, é isso que eu creio. Então, graças a Deus por ter conseguido, através das nossas orações e misericórdia do Senhor Jesus, ela se desvencilhar do ensino maldito da Instituição Universal. E o vídeo de hoje tem o intuito disso. O título vai ser Fujam enquanto há tempo. Fujam enquanto há tempo. Eu queria compartilhar uma palavra e que está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 13, diz o seguinte, Tiago diz o seguinte: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Porque o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece ou some. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós já enxergamos muitos erros. Muitas vezes erros, não estou falando de pecado, mas de ensino que contradiz o ensino das Escrituras, o ensino dos Evangelhos. Nós discordamos de propósitos, de campanhas, nós discordamos de uma série de situações, mas nós fazemos o quê? Olhamos para Jesus. Porque o discurso se algo está sendo feito de errado, e quando eles falam algo sendo feito de errado, eles, bispos e pastores, estão falando de pecado. E na realidade, te tira a real intenção. Por quê? Porque muitas vezes, você que está aí dentro da instituição, você não vê o pecado do bispo, você não vê o pecado do pastor. Mas a gente aqui não está falando de pecado. Nós aqui estamos falando do que é feito, do ensino e das práticas. Isso é errado, isso são heresias. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você já viu algo que está errado, que você não concorda, e você não concorda, não é por opinião própria, mas é pelo que o Evangelho ou as Escrituras nos ensina e nos mostra. Então, você discorda de determinados propósitos, de determinadas coisas que são feitas, de determinadas práticas, e você fala, não, eu não concordo com isso, mas eu estou olhando para Jesus. Você está cometendo pecado, porque você está induzindo pessoas a fazerem aquilo que você sabe
que não é saudável e não agrega e não acrescenta nada na fé e no reino de Deus. Então, primeiro, eu estava conversando com um primo esse final de semana, que é da instituição. A gente conversando, eu falando um pouco sobre a razão pela qual eu havia saído da instituição. E deixei muito claro, eu não saí da instituição porque se pede dinheiro. Isso aí é o de menos. E outra, já falei em outros vídeos. Se você quer dar o que é seu, dinheiro, carro, casa, é um direito seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, quando se é prometido algo ou é imposto, existe uma imposição. Muitas vezes você fala que não é obrigado, mas quando você não faz aquilo que está sendo proposto por eles, pelos pastores e bispos, você é colocado como você está mal, você não está na fé. Então, automaticamente você faz porque eles estão te colocando para baixo. Sutilmente eles te colocam para baixo. Porque você já não está mais na fé, porque você já não está mais vivendo o espírito da igreja. Então você acaba fazendo muitas coisas por medo, por receio ou por achar que está mal. E aí, sempre o mesmo discurso, né? Olha, o diabo está falando no seu ouvido, fecha as entradas do diabo. E, na verdade, muitas vezes você está fechando os ouvidos para o próprio Espírito Santo, que ele já te mostrou tudo que está errado, todo o ensino que está errado, todas as práticas, todas tudo isso que essas situações aí que você sabe, todas essas reuniões de descarrego, essas reuniões que você leva roupa, água, que você leva a luzinha, todas essas práticas que não tem a ver com o Evangelho, você não concorda com isso, você acaba participando, porque você não quer ficar diferente, você não quer ficar indiferente, ou você não quer mostrar para outras pessoas, principalmente se você é uma pessoa muito ativa na obra, que você não está fazendo. Então você faz, mesmo discordando. E aqui está falando, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Primeiro que quando você faz, você está sendo igual. Mesmo no seu íntimo, no seu pensamento dizendo, não concordo, mas você está fazendo. Pessoas estão te olhando, você está fazendo mal, porque você está sonegando o bem a ela. Você está sonegando a ela a verdade, o direito da verdade. Se não serve para você e você o faz porque você não quer ficar mal com as outras pessoas, você está mostrando para as outras pessoas que você está fazendo. Ela não sabe do seu pensamento. E aí você não externa isso. Porque se você externar, você passa a ser mal visto pelas outras pessoas. Porque caiu da fé, porque está fraco na fé, porque o diabo está te vencendo. Então, esses discursos que são feitos para nos amarrar e para nos segurar. E aqui está muito claro. Primeiro, a gente tem a opção de fazer ou não fazer. E aqui não trata só de fazer ou não fazer, ou concordo ou não concordo. Tem a ver com que o Senhor Jesus nos orienta e nos deixou como modelo. Em nenhum momento Jesus deixou esses modelos de ensino e principalmente de colocação de elementos, de situações que Jesus fez porque ele era o próprio Deus, ele podia fazer, mas não deixou para que nós copiássemos ou fizéssemos igual. Vou dar um exemplo. Jesus ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos de uma pessoa e essa pessoa passou a enxergar. Isso não é para ser imitado ou para ser repetido dentro da igreja. Primeiro que seria até nojento isso, mas você não vê se repetir esse tipo de situação hoje nas igrejas, porque não há necessidade, porque nós temos a palavra, porque nós temos o modelo do passado, não para ser seguido igual, mas para que nós possamos entender que Jesus, sendo Deus, ele pode fazer independente de qualquer coisa. Ele não precisa da nossa ajuda para nada. A única coisa que nós precisamos é crer que ele é Deus e se ele quiser ele pode fazer. Uma outra situação, Pedro, quando os discípulos estavam no barco, que Jesus veio ter com ele andando sobre as águas, Pedro perguntou se era ele mesmo e perguntou se podia ir até ele.
E Jesus falou, tá bom, vem Pedro. Pedro andou sobre as águas e quando ele começou a olhar ao seu redor as circunstâncias de vento, agitação do mar, Pedro começou a afundar. Tá bom, ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Quantas vezes você viu novamente alguém andando sobre as águas? Quantos pastores ou bispos, ou quem quer que seja, você viu andar sobre as águas? Mas essa história está lá na Bíblia. Essa história está sendo relatada. E essa história relatada, ela me serve para mostrar só uma coisa: a grandeza de Deus. Que Deus ele pode fazer qualquer coisa, independente de tempo, independente de local, independente de data, independente de culto. Ele é Deus, ele faz qualquer coisa. Mas Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele veio para mostrar que existe um reino. Primeiro, mostrar para nós que somos pecadores e depravados, que nós precisamos dele, da salvação que ele nos ofereceu gratuitamente na cruz do Calvário. E ele abre isso gratuitamente, graciosamente, ou seja, a graça que ele nos dá, mesmo nós não merecendo a salvação, mesmo nós sendo maus nos nossos desejos, nas nossas escolhas. Ou seja, o discurso de olhar para Jesus é muito bonito, mas olhar para Jesus negligenciando a verdade não é olhar para Jesus. Nós não podemos olhar para Jesus simplesmente e ignorar o que está sendo feito de errado, porque querendo ou não, pessoas estão chegando e estão olhando a nossa prática e aquilo que nós estamos fazendo. Então não basta olhar para Jesus, mas nós precisamos imitar Jesus na sua totalidade, e imitar justamente confiando que ele, só um minutinho aqui, confiando que independente do que fazemos, ele não precisa da nossa ajuda. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso que nós oramos para que seja feita a vontade de Deus. Por isso que nós oramos para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa vontade. Porque por mais que as nossas intenções sejam boas, nós certamente temos o elemento humano em nós. Nós temos ainda o pecado. Muitas vezes não o pecado praticado, mas a vontade pelo pecado. E nós temos que vencer isso até que ele nos leve ou ele volte. E é isso, pessoal, que se chama graça, porque se Deus fosse nos julgar pelo que muitas vezes pensamos, muitas vezes nós não externamos, mas pensamos, seja no trânsito, quando nós recebemos uma fechada, para você que dirige, que está constantemente no trânsito, no estresse do trânsito, das motos passando, do seu retrovisor que é levado, você se exalta, você fica nervoso. Eu fico nervoso, não externo, não xingo, mas fico muito nervoso. Mas se Deus não derramasse da graça dele sobre a minha vida todos os dias, e seria um acúmulo de situações que certamente iriam me fazer viver uma vida desregrada, como muita gente tem vivido, porque nós não conseguimos vencer sozinhos. Por isso a graça dele, e a graça vem para nos mostrar que somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que ele fez, mas pelo que ele é. E é isso que a instituição universal ela nega, porque ela coloca ou atribui muitas vezes os nossos feitos a diabo. Porque o diabo está influenciando. Tá bom, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, porém existem situações que não é diabo, que é a nossa vontade, que é a nossa carne, que é a nossa depravação, que é a nossa carne clamando pelo pecado que antes nós satisfazíamos a ela e hoje não mais. Mas muitas vezes no trânsito nos estressamos, num atendimento de algum lugar, numa espera de banco, onde você percebe alguma coisa de errado, alguma injustiça, e aí você tem vontade de xingar aquela pessoa, se muitas vezes não xinga. Ou em pensamento você fala pensa um monte de situações para aquela pessoa. Então tudo isso, é a nossa humanidade, é o nosso erro.
Então, se Deus fosse imputar isso a nós, certamente nós não conseguiríamos seguir no caminho de Jesus, porque nós iríamos cair. Mas aí entra a graça, porque nós não podemos contribuir com a nossa salvação se não crermos que Jesus morreu por todos, mas nem todos vão aceitar essa graça, e muita gente tem negado, principalmente quando você vive dentro de uma instituição e de um ensino que te leva a sacrificar por determinadas áreas da sua vida, que te leva a sacrificar pelo Espírito Santo, como se você pudesse pagar por essa dádiva que Deus nos dá e que o Senhor Jesus nos deixou. Então, não é pelo que você faz, não é pelas suas obras, não é pelo que você dá, mas é pelo que o Senhor Jesus fez naquela cruz do Calvário. É pelo que o Senhor Jesus nos oferece através da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça. Devemos buscar sim, de todo o coração, conhecer a Ele de fato e de verdade. Não adianta vir com esse discurso de que eu estou olhando para Jesus, se você está negligenciando, você está negligenciando a verdade a outras pessoas, você está se negando, você está sonegando a verdade. Então não basta olhar para Jesus se você não faz o bem e se você não combate essas heresias. Então Tiago, ele aqui diz isso. Então não adianta você falar que a vontade de Deus na sua oração, que seja feita a sua vontade, Senhor, e depois você determina que Ele te cure, você determina que Ele abra uma porta. Quando você determina, você não está sendo submisso. Quando você determina, você não está sendo humilde de entender que se Deus quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Então é incoerência dizer que seja feita a tua vontade, mas eu determino a minha cura, eu determino alguma coisa, eu determino algo, eu determino uma bênção, por mais que seja algo bom, mas quando você determina, você deixa de ser servo, porque você está sendo Senhor. Você determinar é mandar, você está mandando, e a gente não pode mandar em Deus. Então, infelizmente, esses ensinos têm levado muitas pessoas a se decepcionarem com Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, com esses ensinos. Por isso que eu faço os vídeos. Não é para colocar ninguém em dúvida, tampouco eu estou dizendo aqui que todas as igrejas são iguais, que todos os pastores são iguais. Não, nós devemos olhar o modo pelo qual essa pessoa vive. Quando você vive uma dificuldade, quando você vive uma escassez de algo, quando você mora numa comunidade, certamente esse bispo que vive no luxo, que vive e come do bom e do melhor, certamente ele já perdeu a sensibilidade há muito tempo. Então ele não entende a sua dor mais, porque ele deixou de viver, ele deixou de sentir a dor do próximo. Então o discurso é muito bonito, mas a prática é outra. Ele se vendeu para a glória e para o poder que esse mundo oferece. E Jesus, no livro de João 18,36, diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixou muito claro que esse mundo, ele não é para nós. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos aperfeiçoar e chegar no céu, ser aperfeiçoado para ser completo. Aqui ainda vamos errar, nós temos a nossa humanidade, mas graças a Deus, pela graça dele, que nos faz reconhecer o nosso erro e pedir perdão todos os dias pelo nosso pecado. Então que você possa ter essa referência, que você possa conhecer de fato e de verdade a esse Deus, e para que você possa fugir, sair desse lugar enquanto é tempo e parar de repetir discurso que mais cedo ou mais tarde vai te levar a se decepcionar com Deus. E aí, se você se decepcionar com Deus, meu amigo, minha amiga, vai ser difícil,
porque ninguém mais pode fazer nada por você. E aí você vai se decepcionar com aquele que não tem nada a ver com a sua decepção. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima.